porque o presidente Bolsonaro pode ter os seus bens e contas bloqueados por sustentar Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Mas peraí, o cara não é o pai e o outro é o filho? Por que o pai não pode ajudar o filho? Pois é. Gilson Machado, ex-ministro de Bolsonaro, abriu uma vaquinha porque Bolsonaro estaria ajudando o filho a viver no exterior. O ex-presidente já gastou 8 milhões dos 17 milhões de reais que ele recebeu numa vaquinha de internet, numa campanha anterior, para tentar ajudá-lo no processo dos atos do 8 de janeiro. Bolsonaro admitiu que está bancando realmente as despesas de Eduardo Bolsonaro, que está sem salário e está fazendo uma interlocução no exterior. Os ministros do STF entendem que esse financiamento do Bolsonaro, na verdade, pelo suposto crime de golpe de Estado, na verdade, está ajudando a turbinar tudo o que está acontecendo contra o Supremo Tribunal Federal. E aí, Eduardo Bolsonaro está sendo investigado exatamente por isso, por esse trabalho que ele estaria fazendo de conspiração contra o Supremo Tribunal Federal. O procurador-geral Paulo Gonet pediu que Jair seja ouvido por ter beneficiado ou a conduta do filho, ele estaria sendo beneficiado pela conduta do próprio Eduardo Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal. Dárcio Bracarense, isso tem pé e cabeça ou é doideira, doideira? É doideira, doideira, e isso só confirma a razão pela qual o governo americano quer impedir que essas autoridades entrem nos Estados Unidos. Isso dá prova de que o Brasil hoje é uma dessas ditaduras latino-americanas onde o Estado de Direito simplesmente não existe mais. É isso mesmo que vocês estão escutando. Hoje, a gente é tratado como se fosse o Turcomenistão, a República Centro-Africana. Esse é o status, pelo menos, da diplomacia brasileira, uma vez que a gente tem personalidades que não podem adentrar em solo americano. Eu queria até fazer uma outra sugestão. O Donald Trump andou suspendendo vistos de estudantes para que fosse verificado as redes sociais deles, e essa verificação, portanto, daria a condição de continuarem ou não em solo americano. Eu queria sugerir que professores universitários brasileiros, jornalistas brasileiros, passassem pelo mesmo crivo. Aqueles que defendem a censura, aqueles que defendem o regime e a perseguição, também poderiam ficar sem visto. Afinal de contas, eles ganham um bom trocado e sempre fazem seus enxovais em território americano. Mas essa perseguição ao Bolsonaro só dá conta disso, ou seja, diante de uma decisão do governo americano de não permitir a entrada de gente incivilizada, eles mostram que são realmente incivilizados e vão tentar punir o Bolsonaro por conta de um pedido feito pelo Gilson, que o próprio Eduardo disse que, na verdade, poderia ser desconsiderado, uma vez que ele não precisava de tal ajuda. E mais, que mal teria de um pai ajudar um filho? Não, não pode. Tem que deixar morrer de fome, porque nesse Brasil ditatorial, infelizmente, as coisas são assim. Nem amor de pai pode existir, Serrão. É, dureza. Fabiana Barroso. E os ministros do Supremo Tribunal Federal não gostaram nada de saber que o governo Trump está caminhando para sancioná-los, principalmente sancionar o ministro Alexandre de Moraes, que pode ser aí o primeiro a ser prejudicado. Um ponto específico gerou um especial incômodo na corte sobre possíveis sanções a esposas dos magistrados. Paulo Gonet mencionou a ameaça a familiares de autoridades da Polícia Federal, PGR e STF no pedido do inquérito. O procurador-geral passou recibo, destacando motivação retaliatória que acena como advertência para autoridades. Entre os ministros casados com mulheres que atuam em escritórios está Alexandre de Moraes, também o Gilmar Mendes, também José Dias Toffoli, e pode botar mais gente aí na lista. Deputados, tem Lindbergh Farias, Humberto Costa, protocolaram denúncia pedindo cassação do Eduardo Bolsonaro como retaliação. E aí, Fabiana Barroso,
Como é que fica? Vai valer o pedido de retaliação da Petelândia ou vai valer a força americana para aplicar essas sanções? A listinha está chegando, vai chegar na hora. Talvez chegue antes do porta-aviões ao Lago Paranoá, né? Não sei, viu, Serrão, porque essa anistia aí estão fritando, hein? Estão fritando bastante. Mas quem vai responder essa pergunta vai ser a embaixada americana, que publicou oficialmente. Eu vou ler para vocês, abre aspas aqui, aí vocês vão pensar em alguém logo quando eu ler. Mas não é coisa da cabeça de vocês. Então, prestem atenção. Abre aspas. Em alguns casos, autoridades estrangeiras tomaram medidas flagrantes de censura contra empresas de tecnologia e cidadãos residentes nos Estados Unidos quando não tinham autoridade para fazê-lo. Fecha aspas. Então, essa é uma declaração oficial do Departamento de Estado, Departamento de Estado americano. Eu não consigo pensar em mais ninguém, gente. Quem será que censurou especialmente empresas, né, de tecnologia e cidadãos residentes nos Estados Unidos? Bom, me vem à mente aqui um juiz, né, o nosso juiz, que o Serrão até diz que seria o primeiro da lista, mas realmente, Serrão, se formos olharmos para quem de fato ocasionou essas sanções, a gente vai ver que tem muito mais, né? Por exemplo, o Alexandre de Moraes só conseguiu fazer o que fez com a anuência, né, do próprio presidente do tribunal, o ministro Barroso, com a portaria do Dias Toffoli. Então, estão todos juntos, juntinhos, tão juntinhos que é maravilhoso assistir isso. E aí, o pessoal está fazendo muita confusão até dessa pergunta aí que foi feita da OEA e etc. Queria explicar uma coisa para vocês que eu acho fundamental, que é um tanto também mais organizado do que a gente imagina. É óbvio que os Estados Unidos, primeiro, vai mandar sanções baixas. Eles fazem isso com todos os outros casos de lei Magnitsky ou não, né, mas de quando eles resolvem sancionar pessoas, principalmente pessoas. Eles medem a temperatura. Então, é óbvio que primeiro saiu esse documento aqui, que tem um inteiro teor. Aí vocês podem procurar no site da Embaixada Americana, e foi traduzido para o português para nos facilitar, e é falado essencialmente isso. Mas o mais importante aqui é explicar que, caso venha a Lei Magnitsky, ela vem junto com uma Global Magnitsky Act. O que significa isso? Que os outros países que têm tratado de cooperação com os Estados Unidos vão também ter que obedecer o que for colocado ali. Então, significa que essas esposas, né, desses juízes que têm escritórios de direito, que dependem de viagem não somente aos Estados Unidos, a Portugal e em outros países, se tiver um tratado de cooperação internacional, vão se prejudicar também. Então é por isso que nós estamos ouvindo o berro tão bem dado, por mais que, estranhamente, os ministros não vieram falar em público. Que coisa curiosa, mas estão usando ainda os seus emissários, aqueles emissários que a gente viu o tempo inteiro dizendo sandices sobre nós mesmos aqui brasileiros. E aí a gente chega no ponto, para eu finalizar meu comentário, que eles dizem que é sobre soberania, né, que até saiu uma nota, né, de juízes dizendo que, imagina fazer isso, né? Pois é, acontece que essa censura feita efetivamente a empresas americanas, a cidadãos americanos, e atingindo o capital estrangeiro no Brasil, e violando a lei brasileira, porque a gente precisa lembrar aqui que o artigo 5º foi frontalmente violado. Então a gente não está falando, o problema dos americanos que eles conseguem apontar muito facilmente que não é somente pela lei deles, foi isso que o Elon Musk falou o tempo inteiro, estou lutando inclusive pela Constituição brasileira. E vamos lembrar que a gente não tem leis aqui que proíbem, né, discurso de ódio, essas outras coisas. Então, realmente, eles vão ter muita razão e não se trata de soberania. Soberania é quando a gente defende o que está na nossa Constituição, o que está na nossa lei, e não a interpretação de pessoas que estão condizentes com uma esquerda americana que agora perderam. Está bem na cara do que se trata tudo isso. André Marcília, no comunicado americano, tem um ponto lá que é bastante bacana e vale a pena a gente frisar. O que Marco Rubio declarou?
A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. E um detalhe curioso, né, André Marcília? A Constituição americana proíbe censura, mas a brasileira também. E o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu isso na DPF 130. Então, por que essa discussão tão inócua aqui no Brasil sobre censura, se a censura também é proibida por aqui? A nossa Constituição, ela proíbe a censura. Aliás, a nossa liberdade de expressão, ela no país é ampla só com a vedação de uma única coisa, o anonimato, mais nada. No entanto, eles simplesmente pervertem, subvertem a Constituição. Aliás, a imunidade parlamentar, inclusive no Brasil, é mais ampla pela Constituição do que no próprio Estados Unidos. Se você comparar os dois textos, aqui a gente tem uma imunidade até mais ampla. No entanto, aqui a gente não tem nada, porque aqui a gente tem uma Constituição que é de papel só. Na prática, o que vale é a vontade dos ministros e a vontade deles tem se tornado soberana, e por isso a gente está no momento em que a gente está, em que a gente precisa passar pelo ridículo de ser sancionado, porque é isso, é um ridículo, a gente não conseguir resolver os nossos próprios problemas e ter de vir um auxílio, vamos dizer assim, de fora, e isso ser realmente relevante para o nosso país. O que a gente precisa entender é que os Estados Unidos, isso é uma resposta um pouco a essa questão do inquérito do Eduardo Bolsonaro, não estão punindo porque foi o Eduardo Bolsonaro lá pedir, é uma questão de convicção deles. Claro, o Eduardo Bolsonaro pode ter contado o que aconteceu aqui, outras pessoas estão agindo e fazendo um trabalho importante lá fora, mas os Estados Unidos, eles não são Maria vai com as outras, não existe isso. Os Estados Unidos têm convicções e as convicções deles são claras. Liberdade de expressão é essencial para o funcionamento do país, inclusive funcionamento econômico, porque sem liberdade de expressão não tem liberdade econômica, não tem livre iniciativa. E eles entendem a importância disso e querem, óbvio, que toda a América Latina também possua a mesma liberdade para que nós não sejamos uma próxima Venezuela, se é que nós já não somos, no coração da América Latina, batendo na porta dos Estados Unidos. Isso seria um imenso perigo a eles, e é isso que está por trás dessas sanções, é isso que está por trás dessa preocupação. Essa história de que simplesmente o Moraes seria sancionado porque o Eduardo foi buscar uma ajuda para o pai, e isso só tem a ver com o inquérito do golpe, isso é uma loucura completa. O ministro Moraes e outros mais serão sancionados pelo conjunto da obra que tem realizado no país desde 2019, com o início dos inquéritos das fake news. Então, nada é gratuito. Dácio Bracarense, o chanceler Mauro Vieira se pronunciou sobre essas possíveis restrições americanas de vistos a autoridades estrangeiras. Segundo ele foi questionado numa audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara e apontou uma brecha que obriga os Estados Unidos a conceder vistos em alguns casos específicos. Os acordos de sede obrigam o governo americano a dar vistos oficiais para reuniões multilaterais. O chanceler citou Nações Unidas e OEA como exemplos de organismos cobertos pelos acordos. Para vistos comuns, como turismo, Vieira reconheceu que a decisão é soberana dos Estados Unidos. Dácio Bracarense, como é que fica essa história? Pode, não pode? Será que, de repente, os sancionados vão dar um drible do visto para conseguir a condescendência americana? Não dá para acreditar que o americano vai ceder depois dessa, né? Não, e assim, eu tô rindo porque é um tanto assustador que eles estão falando que os Estados Unidos estão interferindo na nossa soberania. Desculpa, eu tô rindo, eu me perco assim no comentário, porque quer dizer então que o chanceler brasileiro está querendo dizer como que os Estados Unidos podem ou não receber as pessoas que vão visitar aquele país. É surpreendente. Então, ele poderia, inclusive, prestar consultoria para a Venezuela, que já tem um monte sancionado, que não pode pisar em solo americano. Ai, meu Deus. Enfim, olha, é claro que os Estados Unidos têm soberania para definir sobre isso. Ele próprio reconhece, em relação a isso, que essas pessoas não poderiam entrar em solo americano. Quando se trata de família, obviamente não pode ter nenhum tipo
de aforamento internacional, que garanta que familiares de autoridades sancionadas possam circular livremente pelos Estados Unidos. E, por último, eu só fico surpreso com o fato de só agora, o Itamaraty entrar no assunto. Então, quer dizer que quando a justiça brasileira bloqueia bens de uma empresa americana que nada tem a ver com determinado assunto, o Itamaraty nada disso. Quando Jason Miller foi detido no aeroporto, o Itamaraty não teve nada com isso. Quando um jornalista europeu foi detido no aeroporto, o Itamaraty não teve nada com isso. Aí agora, o Itamaraty apareceu para discutir o que os americanos podem ou não podem fazer em relação, não ao Brasil, mas em relação aos próprios Estados Unidos. É simplesmente assustador, meu amigo Serrão. É uma grande piada se não fosse uma tragédia e o Brasil não tivesse em risco. Itamaraty, fala sério, hein? Vocês estão de brincanagem. Fabiana Barroso e André Marcília, quero saber de vocês, dois estudiosos do direito. Até que ponto, que história dessa soberania brasileira ferida pode ser sustentada? Afinal, o Brasil está tendo sua soberania ferida ou não, Fabiana Barroso? Excelente ponto, né? A gente vai ouvir esse lenga-lenga de soberania até ficar tudo muito bem explicadinho. Eu vi agora há pouco que, inclusive, já estão mudando o discurso, viu, Serra? Olha que coisa interessante. O pessoal da mídia militante já está começando a adaptar, não é bem assim, não é mesmo? Soberania, a gente realmente tem que defender a nossa soberania. Então, pois bem, né, seria defender a nossa soberania quando a gente se incomoda, por exemplo, com Lula e a política externa atual enaltecendo o Hamas, direto ou indiretamente? Violaria a nossa soberania se nós tivéssemos uma primeira-dama que vai até a China e resolve falar numa reunião com o chefe de estados, sendo que ela não tem aval para isso? Violaria a soberania brasileira se também tivéssemos essa mesma primeira-dama viajando por aí, também em Paris, encontro com o presidente francês e outros, né, para não ficar dando todos os exemplos? Isso seria uma violação da nossa soberania? Fica a pergunta, porque essas são gritantes, essas são flagrantes, essas são contrárias à nossa própria legislação, essas são contrárias à nossa própria Constituição. Então, quando você lê lá o artigo 359, que incluíram tão recentemente, a gente pega pesado, porque realmente está sendo colocado de uma forma muito errônea, né, que veio no lugar da Lei da Segurança Nacional, ali você tem vários fatores, mas sempre é falado, por exemplo, que você pode fazer algo contra o Estado Democrático de Direito se você usar de violência ou grave ameaça. E todo mundo que foi apontado por ter feito isso pela tentativa de golpe de Estado, sem a violência e sem a grave ameaça patente, estariam violando a soberania quando acusam, quando prendem, quando estão violando direitos fundamentais, como, por exemplo, os direitos humanos, os verdadeiros? Isso é violar ou não a soberania? Então, acho que a gente está na hora de começar a repassar as bombas, porque a mídia fez muita cortina de fumaça e não falou sério esse tempo inteiro. E nós precisamos falar sério. Essas sanções que estão vindo, que essa já está consumada. Vocês leiam depois o que eu li, só um pedacinho, um trecho aqui, da declaração da Embaixada dos Estados Unidos, porque isso já é real. Significa que alguns juízes, que não necessariamente vai sair uma lista, né? Mas o pessoal que já for tentar viajar, mesmo que tenha visto, quem já foi para os Estados Unidos sabe que é assim, mesmo com visto, se você chegar ali e tiver algum problema, né, você pode ser barrado na entrada dos Estados Unidos. E isso são eles protegendo a soberania deles. E nós deveríamos nos resguardar e fazer um escarcéu, um escândalo, que realmente
nós deveríamos correr atrás da nossa soberania real, de tudo que acontece agora, somente para dar um exemplo, o comecinho dessa discussão que é muito boa. Soberania é saber as leis do Brasil e saber que você não pode legislar, que o certo e o correto é você participar do processo legislativo e que liberdade de expressão é um direito fundamental e que não pode ser relativizado. E vamos aguardar os acontecimentos, porque muito provavelmente, mas muito provavelmente, os ministros do Supremo Tribunal Federal têm visto diplomático. O visto deles não é o meu e o seu, não. É um visto especial, com certeza, para entrar nos Estados Unidos. E agora não vai ter nada de especial. Simplesmente não vai poder entrar. Esse é o ponto. E não é questão de soberania, é questão de legalidade e determinação americana. O americano define como prioridade a sua Constituição, agora na gestão Trump, o seu direito inalienável à liberdade de expressão. O mundo que seguir esse caminho vai bem com os americanos. Quem não seguir, vai para Cuba que o pariu. Tem as opções, né? É democrático. O negócio é bem democrático. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.